A complexidade do ordenamento jurídico trabalhista resulta da coexistência nele de diferentes tipos de normas produzidas através de fontes estatais e não estatais. E também da dinâmica que apresenta essa plurinormatividade, né, na medida de sua constante renovação e das naturais dúvidas, né, que em cada caso concreto surgem na tarefa de escolher qual é a norma que deve ser aplicada. Também a complexidade ela é decorrente dos problemas, né, dessa multiplicidade das fontes e de normas que existem e que procuram ser resolvidas pelo direito do trabalho, né? Uma vez que é necessário manter a coerência do sistema, que é uma questão de hierarquia da norma, uma vez que é necessário afastar o que a gente chama de antinomia entre normas, ou seja, uma norma que diga uma coisa e outra que diga outra coisa, né? Também de encontrar meios para resolver o caso concreto quando não há no ordenamento uma norma jurídica específica para aquele caso. Também revela essa complexidade do ordenamento jurídico do trabalho. E aí, nesse caso, nós temos o problema da integração, né, das lacunas, né? Ou seja, não existe uma norma sobre aquele ponto e, portanto, é necessário fazer uma integração. E, além disso, também resulta da complexidade do ordenamento jurídico trabalhista compreender o significado das diretrizes que estão contidas nas normas, que é a sua interpretação, né? E aí, esse é justamente um dos aspectos nucleares da aplicação do direito do trabalho. Então, o que é que nós podemos falar sobre a questão da hierarquia? A primeira coisa é o escalonamento das normas, né? O ordenamento jurídico, como todo sistema normativo, é um conjunto de normas de conduta, de organização, de competência, de direitos subjetivos e de deveres, aspecto do qual resulta a necessidade de ser estabelecida uma correlação entre as normas visando a coerência do sistema. E aí nós temos como um princípio basilador da hierarquia o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. E a Constituição Federal é a norma jurídica maior da pirâmide normativa do direito do trabalho. Mas há, contudo, um aspecto peculiar do direito do trabalho, que a sua finalidade ela não é igual à finalidade do direito comum, né? Nesta hierarquia de normas, acaba cumprindo uma função política de distribuição de poderes entre a União, entre os estados, entre os municípios. E aí, no direito do trabalho, o objetivo maior é o social, é a promoção da melhoria das condições sociais do trabalhador, e esse aspecto influi na formação de um princípio próprio do direito do trabalho sobre a hierarquia de suas normas, que é justamente esse princípio da norma mais favorável ao trabalhador, segundo o qual, havendo duas ou mais normas sobre a mesma matéria, será aplicada no caso concreto a norma mais benéfica para o trabalhador, inclusive se ela for além do que prescreve a própria Constituição. Além disso, nós temos também a possibilidade de ter algumas derrogações ao princípio, né? O princípio da norma mais favorável ele não é absoluto, né? Ele tem exceções ou derrogações que são resultantes de imperativos diferentes, né? As exceções, né, diante das leis proibitivas, ou seja, uma vez que se o Estado, através de lei,
vedar que através de outras normas jurídicas seja dispensado um tratamento mais benéfico ao trabalhador, então existe sim, isso é uma forma de exceção ao princípio da norma mais favorável ao trabalhador, né? E quando a gente fala das derrogações, né, é a possibilidade que diante de leis de ordem pública, ainda que não expressamente proibitivas, pela sua função de garantia maior da sociedade, nada impede, né, que a negociação coletiva venha a cumprir excepcionalmente um papel flexibilizador, redutor de vantagem, o que, lógico, pressupõe um acordo com o sindicato, que foi o que aconteceu agora na pandemia, né? Inclusive com normas específicas nesse sentido. Um outro elemento importante é a questão da interpretação, né? E o ato interpretativo, ele se opera em todo o direito, assim também no direito do trabalho, né? No qual é necessário escolher entre os diversos significados possíveis da regra contida em uma determinada norma jurídica, né? Aquela que se mostrar mais consistente de acordo com a sua finalidade, a sua razão de ser e os limites que são impostos pelo próprio sistema normativo, né? E existem algumas técnicas interpretativas do direito comum. Que técnicas seriam essas? Nós temos a interpretação gramatical, que consiste na verificação do sentido exato do texto gramatical das normas jurídicas, do alcance das palavras empregadas pelo legislador. Nós temos a interpretação lógica, que estabelece uma conexão entre os diferentes textos legais, supondo os meios fornecidos pela interpretação gramatical. Nós temos a interpretação teleológica, que é aquela que busca encontrar o fim objetivado pelo legislador, né, e elege esse fim como fonte do processo interpretativo do texto legal, né, da legislação trabalhista. E nós temos também o que nós chamamos de interpretação autêntica, né, que é aquela que emana do próprio órgão que estabeleceu a norma interpretada, ou seja, aquele órgão declara o seu conteúdo por meio de uma outra norma jurídica, né? É uma explicação daquela, uma interpretação daquela outra norma. E a interpretação do direito do trabalho, né, quando o intérprete, ao interpretá-lo, embora ele parta do método gramatical e do sentido e alcance das palavras, né, é necessário alcançar o sentido social das leis trabalhistas e a função que essas normas exercem na sociedade empresarial. Então, nós podemos dizer que a função interpretativa ela se encontra o principal agente no juiz do trabalho, que é quem justamente vai, mas não somente é destinado ao juiz do trabalho, é destinado ao legislador quando da elaboração de leis, né? No dissídio coletivo também é destinado para a composição, para os sindicatos, para as empresas, para os trabalhadores. E o que é integração de lacunas, melhor dizendo? A integração de lacunas é um fenômeno pelo qual a plenitude da ordem jurídica ela é mantida sempre que não existe uma norma jurídica prevendo aquele fato a ser discutido. O fato se apresenta, mas não tem norma que disciplina ele, né? E consiste numa autorização dada ao intérprete, lógico, através de algumas técnicas jurídicas, para que ele promova a solução do caso, cobrindo essas lacunas existentes decorrentes da falta de norma jurídica. E o que basicamente nós temos de maneiras de integração dessas lacunas? Nós temos a analogia,
né, que consiste na utilização para solucionar um determinado caso concreto de uma norma jurídica destinada a um caso semelhante, ou seja, existe uma norma para um caso semelhante, mas não existe para esse caso, né? E no caso do direito do trabalho, lá no artigo 8, só é admissível, né, quando existir uma autorização nesse sentido, né? Então, como o direito do trabalho, ele permite a utilização com base na analogia, integração de lacunas com base na analogia, ela pode sim ser aplicada. Também nós temos o processo de integração da equidade. O que é a equidade? É um processo de correção, de retificação das distorções da injustiça da lei, né? E quase naquele sentido aristotélico mesmo, né? É um processo de criação de norma jurídica que vai integrar o ordenamento buscando a ideia, o valor daquilo que é equitativo, da equidade também possível no âmbito do direito do trabalho. E com o propósito justamente de integrar o direito positivo, quando ele se mostra lacunoso, a ciência do direito admite a elaboração de uma norma jurídica valendo-se de modelos teóricos dos quais serão extraídos aquela matéria que servirá de conteúdo à norma assim projetada no ordenamento jurídico, né? Então, isso nada mais é do que os princípios gerais do direito, né? E, portanto, deles podem ser tirados os elementos necessários desses princípios gerais do direito para a constituição da norma aplicável para aquele caso concreto. Quando a gente fala também da eficácia da lei trabalhista no tempo, é importante a gente falar sobre a irretroatividade, né? E segundo o princípio da irretroatividade, uma lei nova não se aplica aos contratos de trabalho já concluídos, já terminados, e acrescente-se, né, que nem mesmo os atos jurídicos já praticados no contrato de trabalho em curso no dia da sua vigência também são irretroatíveis. E de acordo com o princípio do efeito imediato, quando um ato jurídico, um contrato em curso, não tiver ainda sido praticado, ele será segundo as regras da lei nova, né? Então quer dizer que entrando uma lei em vigor, essa lei se aplica imediatamente, desde logo as relações de emprego que se acham em desenvolvimento, né? A lei é publicada hoje. A partir de amanhã, todas elas serão possíveis, sim, de sua aplicação. Quanto à eficácia no espaço, vigora o princípio da territorialidade, né? As leis trabalhistas, elas vigoram em um determinado território ou espaço geográfico. Nesse caso, no nosso caso, a República Federativa do Brasil, né? É o princípio da territorialidade que prevalece e significa simplesmente que a mesma lei disciplinará os contratos individuais de trabalho, tanto dos empregados brasileiros como de outra nacionalidade, e também em relação aos estrangeiros que prestam serviços no Brasil. Qual a legislação a ser aplicável? A legislação brasileira. E para a gente concluir essa aula de hoje, eu queria falar com vocês sobre princípios do direito do trabalho, mas isso eu vou deixar para o nosso próximo bloco.